Zaratembo, zara, zaratembo, zaratembo, tembo da milangangue. Zaratembo, zara. Então, gente, boa noite. Meu nome é Sérgio Guimarães, minha digina aqui é o Aluango. Sou confirmado como Tatagongá na casa de meu pai, Tatotuajô, que está aqui presente. E gostaria de agradecer, primeiramente, o convite do Ganja Sanã, Walter Nicussi, Mugi Tu, que me convidaram aqui para participar dessa mesa. De antemão, eu gostaria de agradecer também a presença de todos aqui que deixaram de fazer algumas coisas das vidas pessoais para estar aqui com a gente, para poder divulgar essa divindade e falar sobre mais uma divindade do nosso panteão do povo banto. Uma coisa que a gente fala, normalmente, quando a gente começa a falar sobre divindades do panteão africano, seja ele Inquice, Muquixe, Orixá, Vodum, Eborá, Orixá, enfim, seja ele qual for, normalmente a gente cria um esquema prático para entender essa divindade. De que forma? Normalmente a gente procura saber nome, ferramentas, cores utilizadas, locais da natureza que ele habita, personalidade das pessoas, as coisas mais práticas que fazem com que a gente entenda essa divindade. Dessa forma, pensando dessa forma, eu procurei criar um roteiro e tá desenvolvendo a partir daí. No final teremos considerações gerais e a gente pode complementar alguma informação. E outra coisa que eu queria salientar é o seguinte: eu, como membro da Rede Tombense, falo com relação à minha prática na nossa casa de santo e não sou o porta-voz da raiz. Então, só quero salientar para que isso fique claro e que são práticas religiosas praticadas na nossa casa. Quando a gente fala em tembo, né, a primeira coisa que a gente pensa é o nome. E com relação ao nome tembo, numa tradução fria, numa tradução simplista e direta, está ligada ao ar, vento em movimento ou vento forte. Essa é uma tradução mais encontrada nos dicionários. Daí a gente consegue já perceber do que se trata essa divindade, do que ela representa em geral. Mas dentro do culto banto, podemos encontrar no Brasil diversos outros nomes. Eu tenho aqui alguns que Demboa, Tembo, Caiti, Lundiambanda, Dembo, e na verdade para nós aqui no Brasil simplificamos criando a palavra ou usando a palavra tempo. Ficou facilitado. E por que dessa quantidade de nomes e variedades? Hoje a gente tem algumas facilidades que é em relação à pesquisa. E nessas pesquisas a gente consegue entender, eu não vou me aprofundar muito nessa parte literária, nem acadêmica, mas em pesquisa a gente consegue perceber que as dinastias Dembo e o povo Dembo, que ainda é cultuado em África, essas dinastias, as vertentes dela acabaram, de acordo com algumas dissidências na história, eles acabaram ocupando outros espaços, como no povo Chokwe, Lunda, os Bakongos, e não só ali no noroeste de Zâmbia, que é próximo a Angola. Então, cada região que essa divindade foi cultuada e foi aproveitado os rituais da original, da onde partiu, cada uma aproveitou um outro nome, de repente até uma outra função. Então a gente consegue perceber isso nos estudos e nas pesquisas que hoje a gente tem acesso. Então eu acredito, é um entendimento meu, que a partir daí tenham se utilizados outros nomes, até alguns muito próximos. Então o que acontece? O que essa divindade hoje representa para a gente, na nossa família? Tempo está ligado diretamente ao clima, às estações climáticas. E dessa forma é a forma mais prática na nossa casa de santo. Outra coisa que tem uma ligação muito forte com o tempo, e isso também a gente consegue confirmar e fazer link com as pesquisas apresentadas, que tempo ele também tem uma função medicante, assim como Cavungo e alguns outras divindades. Mas tempo tem uma função medicante, principalmente com doenças e enfermidades ligadas à hemorragia. Então, isso é uma coisa que a gente já tinha e que eu descobri agora há pouco tempo em algumas pesquisas, que também é utilizada rituais no culto africano com essa mesma finalidade. Então, a gente consegue fazer um link.
E só para registrar, eu acho que aqui ninguém tem a intenção, pelo menos não eu, de tentar resgatar algo da África para ser colocado como correto e feito, executado aqui no Brasil. Mas eu acho que é interessante não fazer o caminho inverso, é utilizar o que a gente pratica nos nossos terreiros, mas entender da onde surgiu isso e por quê. Porque tudo, de certa forma, tem uma origem e deve ter uma explicação. Basta a gente conseguir fazer esse link e criar um entendimento. Outra coisa seguindo esse pensamento do tempo estar ligado ao clima, para a nossa casa, para a nossa família, nós entendemos que o tempo está representado nas 4 estações climáticas: primavera, verão, outono e inverno. E dessa forma a gente pratica a nossa casa. Apesar de várias raízes utilizarem vários caminhos ou qualidades enfim, ou subdivisões de tempo, a gente trabalha com 4, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno, sendo Moiló a divindade que representa a primavera, Kapilenkongo, que representa o verão, Abanganga, o outono, e Morunganga, o inverno. Eu não vou entrar em detalhes de que cada santo tem um fundamento, porque todos os santos são fundamentados com outros santos. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que numa mesa como essa não cabe. Mas eles têm representações e têm ligações diretas com outros inquices. Uma outra forma da gente identificar a diferença dessas divindades é as cores que elas usam. Então, por exemplo, para nós, o inquice Moiló, que representa a primavera, ele tem as cores representadas: o azul, o vermelho e o branco. Enquanto Kapilenkongo, ele usa somente o verde e preto, a Banganga, o verde, vermelho e branco, ou verde e branco, e o Morunganga, o azul, o vermelho e o branco. Essas divindades são representadas nas suas vestes, com essas cores, e nas suas contas. Apesar de que, na nossa família, talvez seja um hábito até dos antigos, para esconder um pouco que caminho essa divindade vai, a gente tem uma cor única, que é um cinza chumbo, que eu não sei a explicação de por que o cinza chumbo, mas a gente tem esse costume, essa tradição na nossa raiz, de usar o cinza chumbo para qualquer caminho de tempo, né? Obviamente associado ao branco. E isso é uma questão que eu acho que também facilita para a identificação dos santos. Aí eu vou entrar no assunto agora, que é o porquê Tembo é considerado o rei da nação de Angola. A gente sempre escuta muito: Tembo é o rei de Angola, Tembo é o rei de Angola. Mas por quê? O porquê disso? Porque, em princípio, em todas as pesquisas, aí os meus irmãos aqui vão também falar sobre esse tema, e eles podem me corrigir se eu estiver errado, mas nenhuma pesquisa que eu fiz, Tembo, ele se coloca como rei de uma dinastia ou de uma aldeia, de um local. Ele, na verdade, ao meu ver, ele é uma divindade orientadora, ele é uma divindade medicante, que, obviamente, serve como orientação e como base para o destino e o caminho daquelas comunidades que aqui a gente entende como religiosas, mas lá são comunidades, povoados, né, normais, e que tem essa cultura de cultuar Dembo ou Tembo. Então, uma das razões que eu encontrei e que é mais corriqueira de se escutar dos mais velhos são contos e lendas, por exemplo, que Tembo, alguns usam a figura já personificada, que Tembo caminhou e ele deu a orientação de onde aquela tribo, aquela grupo que faz parte dos bantos, né, deveria se estabelecer. Ele que encontrou o local mais propício para a agricultura e para o desenvolvimento da subsistência daquele povo. E a partir dali fincou uma bandeira branca para poder indicar qual seria o melhor local. Isso obviamente é uma figura personificada, apesar que tem também estudos que existe a figura de Tembo, mas eu prefiro encarar que o vento deu aquela direção, que é um dos fundamentos da nossa divindade. Outra, que aí é uma posição totalmente acadêmica e literária, é que um português chamado Eduardo Santos, ele publicou em 1962, sobre a religião dos quiocos. E existe no mito da criação
do Zambi, que é o criador, Deus Criador, a figura de Tembo como filho de Zambi e Tumbacalunga. E da união desses dois, aí tem uma história que desenvolve isso, mas resumidamente falando, a união desses dois descenderam todos os seres a partir daí. Então, uma das importâncias que Tembo tem para o povo banto, principalmente daquela região da África Central, é a questão dele fazer parte da criação. Então, também, apesar de ser literária, é uma explicação. E só para que fique registrado, nós, na nossa raiz, pode ser que em outras raízes tenham outros caminhos diferentes, mas para nós, a gente só trabalha com esses 4 tempos. E essa divindade, para nós, ela é uma divindade masculina, não é uma divindade feminina. Apesar que nesse livro, os relatos dos nativos indicam que esse Tembo é uma mulher e Tumbacalunga é um homem. Independente disso, nós a identificamos Tembo como uma divindade de gênero masculino. Mas, obviamente, né, a gente não pode, pelo menos, fechar os olhos para pelas realidades desconhecidas. Acho que a gente tem que buscar informação e buscar o compreendimento de algumas coisas que talvez a gente não pratique aqui, mas que existem e têm origem da mesma forma que veio para cá. E a terceira que eu coloquei aqui, na verdade vem do conceito que Tempo ele abriga várias responsabilidades com relação à agricultura. Então, para a subsistência daquele povo, ele que controla, através dos seus ventos, o envio de chuvas, controle das marés, do próprio tempo, para a colheita, né, a semeadura, a colheita, o cultivo e a subsistência daquele povo. Então, devido a essa importância, ele atingiu grau tão elevado de respeito que, para nós no Brasil, acabamos encontrando e descrevendo ele como rei da nação. Mas, na verdade, ele é uma divindade que foi tida como rei aqui, pelo menos no nosso ponto de vista. Uma outra coisa que eu queria falar é Tembo dentro da casa de santo, trazendo para uma coisa mais prática. Tempo para nós, como a própria palavra diz, o ar, né, o vento, esse assentamento ele deve necessariamente ficar ao ar livre, no tempo. E como é que a gente trabalha? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que é o suficiente aqui para a gente entender. Tempo fica no tempo, ao ar livre. Normalmente fica abrigado ao lado de uma árvore, que para a gente é a gameleira, e só para registrar também, essa gameleira não tem relação nenhuma com o orixá Iroko. Esse tempo, para a gente, ele utiliza até a gameleira, mas não tem relação nenhuma com a divindade iorubana, sudanesa, enfim. Então ele fica do lado dessa árvore. Também junto a ele fica um mastro, que a gente, né, o tão falado mastro de tempo, que para nós esse mastro tem que ser necessariamente de madeira. Eu sei que algumas casas não trabalham, não utilizam dessa forma, mas para a gente não pode ser de ferro nem de bambu, ela tem que ser de madeira, preferencialmente eucalipto, jatobá, jaqueira, enfim, árvores nesse segmento, e fique num local alto para que essa bandeira possa flamular. E obviamente essa bandeira tem alguns significados para a gente, inclusive práticos. Em determinadas obrigações, essa bandeira ela vai nos indicar se essa obrigação foi aceita ou não. Nessa bandeira normalmente a gente coloca um guizo para que possa se ouvir quando essa bandeira estiver flamulando. Isso tudo, para nós, na nossa cultura, a gente entende como respostas e comunicados que esse santo nos traz. Tirando esse mastro com seta, a gente também, no Tombense, a gente tem uma obrigação, que eu vou falar mais aqui à frente, que necessariamente a gente precisa desses outros elementos. Por exemplo, a gente tem uma espécie de panela que ela não fica enterrada, mas ela fica semi-enterrada, com fundo aberto, que ali a gente deposita algumas coisas e faz alguns fundamentos, alguns rituais que a gente utiliza naquela panela. E do outro lado a gente tem um fogareiro, que também, por favor, não confunda com o fogareiro nem a grelha de São Lourenço, se não me engano. Não tem nada a ver, essa grelha tem um outro significado e uma outra função para nós. Ao lado dele fica esse fogareiro, fica essa grelha, e aos pés do assentamento ou no pé da árvore uma pedra que tem um formato específico para uma determinada função. A gente traz até inclusive o formato, a gente tem que ter essa preocupação, uma pedra
buscada num rio, que também alguns rituais, alguns fundamentos são feitos utilizando essa pedra. O espaço físico, né, a arrumação dessa divindade é essa. Eu não vejo, né, nada muito diferente do que as pessoas praticam. Só faço essas observações com relação à madeira e essas outras arrumações que, para a gente, algumas outras raízes, meus irmãos aqui podem falar depois, pode ser que não use, mas a gente tem finalidade para esses apetrechos, enfim, que ficam ali. Na sequência disso, o que eu gostaria de frisar? No Tombense, né, a gente tem um ritual chamado franquia de tempo. Eu não vou entrar no detalhe, mas é um ritual que a gente pode fazer, a gente deve fazer 3 vezes na história da casa. Essa franquia, que a gente chama de franquia de tempo, esse ritual acontece até 3 vezes em determinadas situações, e ela, na verdade, ela complementa o ritual mais amplo, que é da divindade de tempo. Esse ritual é feito utilizando o mastro, utilizando a árvore, utilizando essa pedra, utilizando o fogareiro. Então, tudo isso se completa nesses rituais. E algumas raízes, já me falaram que algumas raízes têm algo, mas que não tem algumas obrigações de tempo. Normalmente o pessoal utiliza o dia 10 de agosto para fazer as obrigações de tempo, com sincretismo com os santos católicos. Apesar da gente fugir um pouco do sincretismo, isso já está dentro do nosso calendário, não tem muito o que fugir. Mas essa franquia não tem nada a ver com as obrigações anuais, são obrigações específicas de cada casa. Outra coisa que a gente também consegue identificar a divindade, e a gente pode falar, são os animais utilizados. Na nossa casa, né, a gente usa normalmente cabrito, bode, galo colorido e branco, galo da Angola, pombo, pato, acho que só, pombo, enfim, esses são os animais que normalmente a gente utiliza. Eu já ouvi falar em leituras e pesquisas, na verdade, já verificamos que tinha, por exemplo, canídeos que são utilizados, papagaio, mas eu nunca, isso em África, eu não sei se aqui em algum momento foi utilizado. Para nós, né, já me perguntaram muito sobre carneiro, se usa carneiro para esse santo. Nós não damos carneiro para tempo. Utilizamos um carneiro para um ritual que se faz complementando o ritual de tempo, mas não damos carneiro para ele. Parte desse carneiro é utilizado depois em obrigações para tempo, mas esse carneiro não dá. Não sei se em outras raízes dão, mas carneiro, só frisando, porque as pessoas costumam falar, não Tombense dá carneiro, não. Existe um ritual que utilizamos parte do carneiro para as próximas obrigações. Comidas. As comidas de tempo são a base de pipoca, canjica, milho vermelho, feijão preto, que mais? Feijão miúdo. Uma das comidas que a gente mais utiliza lá em casa é uma comida que a gente divide em 4, que simboliza as quatro estações e os 4 tempos que a gente cuida, que é feijão preto, pipoca, canjica e feijão fradinho. Apetrechos, e aí eu vou correr um pouquinho aqui. O mastro e a seta, que a gente usa um mastro com essa seta, que a gente tem para a gente o significado da ligação do céu com a terra, dos vivos com os antepassados, inclusive a bandeira branca. Cabe frisar, a gente entende que tem alguns motivos, entre eles a própria pemba branca, mas também tem uma ligação com os antepassados, e por isso o tempo para a gente ele tem uma função muito importante, tanto na implantação de uma casa de santo, e tem uma função muito importante na sucessão, na manutenção e na sucessão de um zelador. No caso de morte de um zelador, temos um ritual específico para aquele momento, que é com o tempo, e outro na sucessão, quando vai assumir a próxima pessoa, o próximo zelador que vai assumir após o período de luto. Então esse santo ele tem uma importância muito grande para nós. Talvez por isso ele seja considerado o rei de Angola. Mas a gente tem que trabalhar com todas as realidades, inclusive as teóricas. Outras coisas que a gente pode falar aqui rapidamente, a escada é um símbolo que é quase que universal para tempo. Para nós tem o sentido de evolução da vida, né, o amadurecimento, a evolução, que eu acho que é basicamente para a maioria das pessoas.
Tem a grelha, só para explicar, a grelha não tem a relação com o santo católico. A grelha e o fogareiro, né, para nós a gente mantém o fogareiro, tem a função do quê? Que o fogo divino, tudo que passa pelo fogo se transforma, seja ele material ou espiritual. Então, para nós, o fogareiro, na verdade, vem do fogo que nós utilizamos para as obrigações de tempo, inclusive para os animais e outras coisas mais que a gente utiliza para utilização futura, como pós e outras coisas mais. Nós temos também como símbolo o ancinho e o rastelo, que são objetos utilizados na agricultura, e daí está a ligação de tempo com a agricultura. Ele tem uma ligação muito forte com a agricultura. Para isso, toda vez que a gente vai fazer uma cucuana, uma obrigação que vai agradecer aquela colheita, antes a gente dá a obrigação para tempo. Não é simplesmente uma questão de data, do dia 10 para o final do mês de agosto, como a maioria pensa e até pratica. Ele tem uma ligação com a agricultura de acordo com o quê? Com os movimentos climáticos, a vida, indas e vindas de chuva, o vento forte ou não, que isso tudo acolhe e ajuda na agricultura, na colheita, isso tudo. O que mais? Outra coisa de comida que a gente fala, não sei se alguém vai falar aqui, é a meladinha. Existe alguns relatos dos mais velhos, principalmente, dizendo que a obrigação de tempo tinha a tradição da meladinha. A meladinha é uma bebida que se faz com algumas folhas, algumas ervas, inclusive, ervas e algumas até sementes que se usa, e também faz parte das comidas que se serve a tempo, junto com as comidas secas, né, e as obrigações. A gente também bota a meladinha, que eu acho que é importante salientar, porque é uma coisa que todos os antigos sempre falaram muito, hoje a gente até escuta um pouco menos, mas a meladinha é uma tradição, é uma forma da gente também reverenciar, e o tempo, quando está em terra, ele inclusive serve às pessoas que participaram da obrigação primeiro, né, dando aquele ramo ali, aquela energia para aquelas pessoas. E agora, vou passar aqui a palavra para o meu irmão Muigi. Muito obrigado. Tá ok? Bom, boa noite a todos. A gente agradece a presença e eu tinha muita coisa para falar de Quitembo, mas eu andei pensando bem e resolvi dar um outro enfoque a essa questão. Queria lembrar que aqui não é um debate, muito menos um embate, né? É o pronunciamento de cada um dentro daquilo que ele conhece. Eu costumo dizer também que uma das grandes coisas que a gente tem como banto, e que a gente deve preservar isso com muita força, é a diferença. A identidade é fundamental no candomblé. Quem não vê identidade no candomblé, não vê candomblé. Identidade é chave, ponto fundamental no candomblé. Então, aqui, nós somos pessoas que somos banto, e banto é 70% da África subsaariana. Abaixo da Nigéria, dali até a África do Sul, reinado agora do meu primo Zuma, né? Ali tudo é banto. Então, todas as pesquisas que eu fiz, voltada para Quitembo, porque, só rapidinho, eu sou adepto fervoroso do resgate, mas não do resgate da África. Esquece a África. Eu brigo, eu corro atrás, eu procuro saber como é que os africanos entregaram aqui no Brasil, como é que começou aqui no Brasil, como é que o modus vivendi, o cotidiano, a vida do africano, porque lá isso não é uma religião, né? É a cultura deles, é o modo de vida. Como é que veio para cá e se transformou numa religião? O que foi que eles passaram de verdade para os primeiros aqui no Brasil? Eu duvido, por exemplo, que eles tenham ensinado alguém a cantar "Tempo está embriagado, quem mandou tempo beber", que eles não sabiam nem falar português, então isso aí já está fora do esquema. Então alguém transformou isso, né? Alguém transformou Quitembo em tempo, talvez pela audição,
né, pelo telefone sem fio. Um grande problema que a gente tem na nossa religião, mas que também é interessante, é essa questão da oralidade. Isso é fundamental para a gente. A gente tem o costume de passar muito pouca coisa para alguém e que seja da nossa casa e que esteja dentro do cargo que ocupa. Eu, por exemplo, sou muxiqui de um sumbo de Mabegi e ela não tem a menor obrigação, não tem o menor sentido ela querer ensinar para mim, raspar alguém ou para que lado que a navalha começa e aonde é que ela termina. Se ela quiser me dizer, ela pode até dizer, mas não tem a menor obrigação, não faz o menor sentido de eu ensinar a raspar um santo uma pessoa que tem um cargo de rinfula, que vai cozinhar para o santo. Se ela vai cozinhar para o santo, é que as pessoas não gostam de pouca coisa. Todo mundo quer fazer santo com 7 anos, virar pai de santo e aquela coisa toda, enfim. Então, todas as pesquisas que eu fiz de Quitembo me levou a uma outra condição, né? Como eu disse, nós somos banto de várias regiões. As diferenças que tem aqui hoje em dia de Tombenci, Cupaponsaba, e Bate-Folha, e Gomeia, e Tumbajuçara, e a própria Tumbajuçara tem várias vertentes, né? Tem um monte de vertente de Tumbajuçara, e o Bate-Folha da Bahia tem uma diferença para o Bate-Folha do Rio, e por aí vai. Por quê? Porque nós recebemos as informações de gente de locais diferentes. Você pega um dicionário hoje, que aliás eu indicaria para todo mundo, quem quiser pesquisar, comece com um dicionário. Porque se você não conhecer a língua, você não vai entender a cultura. Não adianta. Você primeiro tem que conhecer a língua para entender a cultura. Entender por que tem tantos nomes, tantos nomes para Quitembo se divide em vários nomes. Mas não é que sejam diferentes, santos diferentes. É que seriam, no meu entendimento, de locais diferentes, né? Então, num local o cara é conhecido como Chico, no outro lugar ele é conhecido como Francisco. Eu entendo também que os inquícios, os muxi, nunca foram, como diz o pessoal iorubano, nunca foram gente, né? Nunca habitaram a terra. Sempre foi uma questão de admiração e medo, porque o banto sempre aprendeu pelo medo, através do medo. Você quer ensinar a um menino a se organizar em casa, pô, desvira esse chinelo aí que senão sua mãe morre. Sempre foi desse jeito. O cara tá com a mão na cabeça, pô, tá agorando sua mãe. O cara se organizar. Então, olha, o velho do saco vai te pegar de noite se você não fizer isso. Então, o aprendizado sempre foi pelo medo. A gente sempre aprendeu assim. Eu me lembro, por exemplo, eu tinha uns 6 ou 8 anos, e o meu avô me pedia para eu, com a mão pequenininha, limpar o interior de um lampião, do vidro do lampião, que ficava preto, né, do querosene. Porque era o que a gente tinha, era o lampião, era a lamparina e o fifó, para iluminar nossas noites que a gente não tinha luz elétrica. E a gente muito pequeno tinha medo de tudo, e o medo era imputado a cada um, né, justamente para tentar educar. Eu usei muito isso também com meus filhos, tem um deles aí que pode testemunhar isso, mas enfim, é uma ideia, uma regra básica, uma ideia de fazer isso. Então, como eu estava dizendo, as diferenças são fundamentadas nessa região de onde veio a informação. Bom, Quitembo, para mim, não é nada mais, nada menos do que o ar. Eu escrevi um texto na internet, que eu vou ler de novo, porque eu poderia falhar em repetir e acabar falando bobagem. Então, vamos lá. Em Angola, cultuava-se um muquixi, que Quitembo não é inquice, Quitembo é um muquixi porque é de Angola. Inquice é quando é de Congo. Então, esse muquixi era o próprio ar ou o movimento deste. Quando nascia uma criança, a primeira tomada de ar, ou o primeiro ar que inundava seus pulmões, e o fazia chorar sob esse choque, e o trazia à sua verdadeira vida, se chamava Quitembo. Diferente da palmada que se dá hoje no recém-nascido, o Inganga levantava a criança e soprava forte o hálito de Quitembo, que tem um nome muenho, né? O famoso aquela
que todo mundo conhece, para a gente é Quitembo. Ao vento forte, ao tufão ou uma simples lufada, se chamava Quitembo, com nomes diferentes, Mulengue, Quilulu e por aí afora. Portanto, para nós não procede dizer que ele seja ligado à terra ou a doenças e curas, respeitando naturalmente outras opiniões. Ele mora sozinho, tem suas próprias ferramentas. A ferramenta de Quitembo são 2 lanças, uma virada para cada lado, que simboliza justamente que o vento venta para todos os lugares, para todos os lados, né? E a grelha está sempre presente, né? Na minha casa, no Bate-Folha, tem, é desse jeito, sempre presente a grelha nos assentamentos de Quitembo. Isso é força do sincretismo. Para nós, isso é só força do sincretismo. E até hoje eu tive em São Lourenço recentemente, aproveitei para fazer uma pesquisa também, queria entender por quê, porque a gente até entende quando o sincretismo o pessoal faz o sincretismo de algum com São Jorge, está lá o cara no cavalo, aquela coisa toda, dá para a gente perceber mais ou menos. Mas Quitembo e São Lourenço não tem a menor semelhança em nada. Enfim, está lá o São Lourenço na igreja, lá com a grelha na mão, pegando fogo, porque é um santo que foi morto, queimado, e em cima de uma grelha, de uma grade lá. E adotaram isso para Quitembo. Eu sou visceralmente contra, não sou pai de santo, não tenho casa aberta, mas eu gostaria muito de não ver isso nas casas na minha casa, por exemplo. Não gostaria de ver. E vamos lá. Então, Quitembo é um Deus único, que não tem qualidade, não tem caminho e nem similaridade em qualquer outra nação. Então, alguém de outra nação não tem. É aquela coisa que o cara fala, né? Pô, Zazi come quiabo? Então é Xangô. Não é aquela mania que o pessoal de Queto tem. Mas Quitembo não tem nenhum, aparece com nada em nenhuma outra nação. Né? Enfim, a gente tem também a questão a gente não reconhece o Banto, né? Nessa região pesquisada, o Banto, ele não reconhecia vida intrauterina. Ele sabia que ali dentro daquele barrigão ia sair uma vida, alguém, porque ele via isso nos animais, né? Então tem uma região, inclusive, que as mulheres comiam a placenta, né? Então, ele esperava nascer, e aí o Inganga fazia o procedimento, e a primeira tomada de ar, que aí sim que eles consideravam que a pessoa tinha vida, né? Sem aquela tomada de ar, sem aquele primeiro choro, não viveu, vai morrer. Aí entra naquela questão do afusacuíza, que é uma outra situação, uma outra condição que não vem um caso aqui agora. E a gente tem, por exemplo, né, Quitembo, aqui eu falei dos nomes dele, Ilo, Culo, Cuma, Mulengue, Muenho e por aí afora. Moela, Lengue, o Jingo, são nomes em que ele é conhecido dependendo da região que você tiver, né? Bom, então, eu voltando aqui rapidamente à questão do ensinar pelo medo, né? O pessoal costumava, né, na África, a gente pesquisou, entendeu e acha também que o cara, imagina, por exemplo, eu estava falando aqui que eu limpava o lampião do meu avô, e isso tem 60 anos atrás. Vamos ver se a gente consegue passar agora da Baixada Fluminense, que é onde eu morava, para o interior da África, e vamos retroagir aí 1000 anos só isso. O cristianismo tem 2000, a gente vai atrasar 1000 anos. Imagina o que seria o interior da África 1000 anos. Totalmente escuro, o medo de tudo, o cara vai dormir com barulho de bicho, não sabe aonde está o bicho, se o bicho vai atacar ou não vai, escuridão total, iluminado por uma fogueirinha, por um archotezinho, uma coisa desse tipo. Então o medo era muito grande. Então todos os eventos naturais causavam medo. Todos os deuses Banto não são, oh meu Deus é maravilhoso, não, eles temiam a todos, temiam e tinham... o Banto, a existência do Banto era para pedir, mas não é o pedir que a gente faz hoje, vai lá e pede para conseguir alguma coisa. Pedir só para que ele seja mais complacente. O raio, quando vier, pô, não queima a colheita, pô, não mata meu boizinho, né? Então o cara, como é que ele encontrou uma maneira de fazer isso?
Ele achou aquela maneira que, bom, qual é a maneira quando eu estou mais calmo? É quando eu como, quando eu estou bem alimentado, a alcoolemia sobe, né? E o cara quer dormir, não quer fazer mal a ninguém, não quer brigar com ninguém. Então eu vou dividir a minha comida com meu Deus, para ver se ele, também de barriguinha cheia, ele aquece, né? Enfim, partiu daí essa questão de dar comida para o santo. E porque você tem que acalmar o Deus, porque o Deus é sempre poderoso, sempre perigoso. É a enchente, né? É a chuva, bambulicemamvula, é a chuva, e é o tufão, é o furacão, é o raio, e tudo isso era um prejuízo sempre, né? E o cara corria atrás para apaziguar isso. Então, essa pesquisa que eu fiz é basicamente nisso, e queria que vocês entendessem essa questão do dicionário, que eu acho que é o melhor livro de pesquisa para que a gente entenda alguma coisa, porque vocês vão ficar surpresos com as coisas que você encontra e que a gente fala aqui no dia a dia, conversa no dia a dia, e é nome de santo, né? É nome de inquice, é direto, né? Todo mundo sabe, Zaze, que é um raio, que não tem nada a ver com leão, um cumbe, que tem a ver com leão, e que para o pessoal de iorubano, isso é coisa de Xangô, né? Então tem muitas coisas que são diferentes. Zaze para a gente não tem nada a ver com leão. Zaze é nada mais, nada menos do que o próprio raio, né? Zaze Moene é o próprio raio. É o raio que vem, que o barulho do raio já é um outro inquice, né? O efeito do raio já é um outro inquice, assim como Rongolô é o arco-íris, né? E Zumbá é o eclipse, não tem nada a ver com Nanã, não tem nada a ver com barro, com lama, com essa coisa toda, enfim. Essas diferenças são fundamentais, importantes que a gente entenda. Não é que é para ninguém deixar de fazer nada que tem feito, não é nada disso. Ninguém aqui está dando aula, né? A gente está colocando cada um o que pesquisou, o que entende e o que sabe acerca de Kitembo. E o banto, para nós, é muito direto, né? Eu, por exemplo, eu não consigo entender a questão de... Eu não acredito que há 1000, 2000 anos atrás, no meio da África, o cara pudesse pensar em alguma coisa que fosse norte, sul, leste, oeste. Eu não entendo, eu vou até correr atrás disso aí, pesquisar, meu irmão vai me ajudar nisso. Eu queria entender essa questão, né? Para a gente, basicamente, é o movimento do ar, é o hálito de vida e uma responsabilidade também quando se morre. Porque é para onde vai o santo da pessoa que morre, vai lá para o quarto de Kitembo, né? Os procedimentos são feitos e a primeira providência que se toma é levar para lá. Eu não sei nas outras religiões como é que é feito, e nas outras nações, e que santo é que faz isso. Eu acho que Bira falou alguma coisa aqui a respeito, mas me fugiu de um orixá que seria responsável por isso. Enfim, é o que eu podia dizer de Kitembo, é o que eu poderia pedir que vocês entendessem bem essa questão do dicionário como fundamental para que a pessoa entenda. Porque, como eu disse aqui, hoje, você não entende a cultura de um povo sem conhecer a língua dele. Não adianta. Se você não conhecer a língua, não vai conhecer a cultura. E as diferenças que devem ser sabiamente guardadas, respeitadas, né? Muito respeito a cada um, porque cada um trouxe de algum lugar. Ninguém está aqui inventando moda, inventando absolutamente nada. A questão a gente usa para Kitembo, a cor que a gente usa é a base amarela, né? A conta de Kitembo, a base amarela com um rajado de preto e de vermelho. Estou errado, Nedanche? É isso mesmo, né? Velho é um problema, né? Pode fugir essa coisa. Os bichos é mais ou menos o que o Calongo falou, né? Não tem muita diferença. Do assentamento eu já falei, que a ferramenta dele são duas lanças viradas uma contra a outra. As roupas dele, a tonalidade de roupa é sempre clara, as roupas sempre claras, né? Tem o pessoal que usa chapéu, tem o pessoal que usa aquele coisinha de palha curtinho, tem outro que usa igual de um sumbo.
isso aí é outra história. Isso aí já é uma concepção nossa, mas basicamente o que a gente usa é isso. Bom, eu me dou por satisfeito por vocês terem tido a paciência de ouvir o que eu falei. Agradeço e passo aqui para o amigo Gito. Boa noite, pessoal. Eu sou Tata Cambondo, Gito Mungongo, popularmente conhecido como Sérgio Gitu. Bom, falar do Ramba Quitembo, em nome de uma vertente, é complicado. Complicado porque os pensamentos se divergem muito. Até numa casa em que se cresceu muito e se dividiu muito os seus membros. E até bem pouco tempo nós vivíamos da oralidade. E a oralidade ela é frágil, e corruptível. Ou posso até ser mais direto, ela é corrompível. Ninguém conta uma história duas vezes da mesma maneira. Então, se eu contar aqui uma história de Chapeuzinho Vermelho, eu vou falar que o Lobo Mau veio com um chapéu, com um laçarote azul, veio com uma capa preta, com bolinha branca. E amanhã, se eu contar essa história aqui, eu vou falar que o Lobo Mau veio só com chapéu e com a capa preta. Eu esqueci da bolinha branca, esqueci. Essa é a oralidade que acontece no nosso dia a dia. Então, falar que é isso ou é aquilo é difícil, é complicado, entendeu? Para esse entendimento. Mas, como disse o nosso irmão, existe a particularidade em cada raiz nossa. Cada um de nós temos nossa particularidade. Bom, mas no cômputo geral, academicamente falando, o Quitembo é entendido nos dicionários, bem lembrado por Muigi, nos dicionários como o vento, ou melhor, a ventania. Mas, talvez do nosso lado, nós particionamos a palavra Quitembo, porque o tembo, nos dicionários, está como o tempo. E, de repente, atribuímos a partícula aqui, que é o aumentativo, então ficaria o grande tempo. Acredito eu que tenha sido esse o pensamento dos nossos antecessores. Entendeu? E, sendo ele o grande tempo, ele, para nós, da Gomeia, nós entendemos que ele representa toda a parte do tempo. Ele é o dia, ele é a noite, ele é o sol, ele é a lua, ele é os dias do mês, o mês, ele é o ano, ele é o passado, é o presente, é o futuro, entendeu? Assim nós entendemos. Mas para falar melhor no Quitembo, ou em tempo, o tempo, vamos ser mais direto, seria bom que nos reportássemos a África Banto, até para entender essas lendas que contam, que o povo conta e ninguém sabe de onde veio. Aí vem aquela lenda que Tempo fez isso, fez aquilo, por que ele é o patrono? Então, nessas minhas pesquisas, eu me deparei com os livros que foi publicado na Unesco e começou a estudar desde 1964. Aí a Unesco lançou o livro A Coleção Geral da História da África. E ali vem desde os primórdios, né? Tá, eu vou até ser mais direto. E, a parte disso, nós podemos, a despeito disso tudo, não podemos esquecer os grandes exploradores portugueses, que teve como
o João da Andrade Corvo, o Hermenegildo Capelo, teve Roberto Ivens, que trabalhou naquela área dos chocos, né, que explorou muito aquela área, e ele deparou com um rei, parece, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, eu acho que é Dumba Watembo, né, um líder. E nessas escritas dele, que foi comprovado, está aí gravado, muito bem, que esse Dumba Watembo era um descendente, era de uma dinastia Quitembo. Essa dinastia vem desde os tempos da Luegi, não sei se vocês já ouviram a história da Luegi, né, que foi uma herdeira do Tembo Conde Matete, né, que aí teve aquela história de que o pai dela foi agredido pelos irmãos e pediu no conselho de Makota para que se entregasse. Na morte dele, assumiria Luegi. Tá, mas não vamos nos pegar no Luegi. A partir daí, que foi nesse período de 1600, nós podemos fazer um cálculo rápido, que era a 14ª dinastia. Então, voltando aí a 50 anos cada dinastia, fazendo um cálculo rápido, eu acredito que tenha sido no ano 900, por aí. Claro que essa dinastia deve ter tido um segmento bem antes, mas aqui foi o fio da meada que eu peguei. Nessa primeira dinastia de tempo, entre os chocos, foi tudo normal, porque ele ainda estava naquele estado embrionário, né, de construção. A segunda também não teve grandes atitudes, mas na terceira dinastia assumiu uma mulher e não foi muito bem aceito. Ela não foi muito bem aceita, segundo esses livros, né? Não foi bem aceito, e a partir dali o reinado, essa dinastia começou a sofrer, não se sabe como, se sofrer várias agressões natural, com doenças, com o êxodo, né? Com o êxodo, o povo saindo, fugindo, morrendo com doenças, acredita-se até pelo estado que seria malária, seria que eles chamavam de a doença negra e outras coisas que tinha ali. Bom, até aí veio a história escrita. Aí adiante, aí vem o que nós chamamos alguns chamam de lenda, outros chamam de mito, mas aí que surgiu a Taba Salvadora, quando tentaram destituir, aí surgiu a Taba Salvadora, que era e um sobrinho dela assumiu, dessa rainha, assumiu. E ele assumindo, reunindo, aí já vem, olha só, aí como a coisa se combina, eu queria sempre saber o porquê que contavam essas histórias. Aí vem as histórias que já não é mais história, passa a ser lenda, passa a ser mito, entendeu? Apareceu aí o caso em que ele reuniu o conselho de Makota, coincidentemente sob a frondosa Mulembeira, e os gangas e quimbandas que estavam lá para curar, e chegaram à conclusão de que eles teria que trazer umas folhas e sementes, porque a terra já tinha ficado esbranquiçada, tá? Aí é motivo até da pemba, da terra, né? Da argila branca, que a terra ficou tão fraca que esbranquiçou. Nisso, conta a lenda que fizeram uma grande fogueira, e essa fogueira se misturou junto com essas sementes, e foi rogado aos céus, e apareceu um grande vento, a ventania, que espalhou esse vento para que trouxesse, curasse o seu povo. Eu sempre fui curioso para saber o porquê
que ninguém inventaria essa lenda, inventaria uma história sem ter um motivo. E está aí o grande motivo que eu cheguei à conclusão, o porquê que contam essa história. Houve uma parte que foi a história, a outra parte foi o mito. Entendeu? O mito. Aqui, eu tenho aqui a história de Quiquitembo, ou Tembo. Ele se encontra em várias partes da África Banto. Ele não foi só entre os Chocó, ele teve, o Tempo teve junto aos Lucala, aos Maçangano, Tempo teve, foi na língua de Matamba, é o local onde se guardava os ídolos, entendeu? Quando eles falam os ídolos, de repente seria o fetiche, né? Era chamado Tembo, essa parte. Muito bem. Aí agora vamos entrar agora na religiosidade. Quando se fala a saudação Zaratempo, eu ficava curioso para saber o porquê que era o Zaratempo. Aí vamos buscar e poderia ser esse período em que assolou essa fome, essa desgraça nessa terceira dinastia, em que se louvava ou implorava. E a palavra foi corrompida, de repente não seria Zara, seria Nzala, que era fome. Nzala tempo, fome tempo. Ou poderia até ser Zariatempo, porque Zá seria um modo de chamamento de vem, que, se eu não me engano muito, é do verbo cuísa, né? Do verbo cuísa, que é de vir, né? Então, poderia ser Zariatempo. Outra curiosidade, inclusive essa palavra Zariatempo, muita gente falou, mas não existe isso. Essa palavra Zá consta nesse dicionário, que está até online, que até você pode baixar, né? Esse dicionário português, quimbundo português, linguístico, botânico e corográfico, né? Ali consta a palavra Zá, que é um sentido de vem. Outra palavra interessante de saudação que nós temos é o Elatempo, Elamano. Então eu ouvia dizer, as pessoas falar, mas isso aí não existe, essa palavra, isso aí parece um tom espanhol, castelhano. Mas nesse mesmo dicionário em que fala o Zariatempo, esse missionário tem a palavra rela, muitos falam ela, mas é rela, e esse rela quer dizer adorado, querido, amado. Isso aí consta, se eu não me engano, na página 50 desse dicionário. Então, era muito fácil a pessoa falar esse sentido que dava, que ninguém ia inventar essa saudação por nada. Ninguém ia inventar essa saudação. Ela tem, mas isso aí não existe. Como que não existe se os antigos faziam? Então está aí, de repente, o motivo porque que era o relatempo. E em vez de relamano, como todos falam, de repente a audição não pegou a miúde e entendeu humano, quando na verdade seria mani, que é rei. Então é relatempo, elamano, mani. Entendeu? E a pessoa entendeu errado. Então, daí a minha curiosidade sempre foi de saber o porquê, que quando eu ouvia dizer que não existia, nossos antigos não iam inventar, simplesmente botar ali e acabou. Inventei, acabou, não, invenção, não, eles não iam fazer um negócio desse. Tá? Então, e outra coisa curiosa, que o irmão até citou, agora há pouco o Luigi citou, foi das cantigas.
As cantigas nossas, do nosso lado, quase não diferem das outras. A única diferença é que nós temos nossas cantigas em português, ou aportuguesada, como queiram entender. Mas por que se canta? Foi uma adaptação? Foi, porque sempre que nós louvamos, sempre que nós louvávamos tempo, nesse mesmo dia louvávamos os caboclos. E fatalmente os caboclos cantavam a cantiga aportuguesada. Eles cantavam essa cantiga aportuguesada. Então, era muito fácil ele cantar, por exemplo, meu Deus, que tempo é esse? Tempo está embriagado. Tempo está embriagado, quem mandou tempo beber? Mas reparem que isso era sotaque de caboclo. Não era a cantiga que foi criada por mim, era sotaque de caboclo, tanto que tinha as respostas. É que, com o tempo, foi se perdendo as cantigas, aí tem, tempo está embriagado, quem mandou tanto beber, aí tem a resposta. Tempo bebeu Jurema, tempo se embriagou, com a mesma flor do pau, o tempo se curou, mas era sotaque de caboclo. O que muita gente criticava, não pode, não tem essas cantigas aportuguesadas, se está cantando para tempo, porque se louvava a tempo, no mesmo... nesse mesmo dia se louvava caboclo após a festa de tempo, dentro da nossa vertente. Acabava a festa de que tempo, fazia logo a de caboclo. E muitas das vezes o caboclo vinha com a sua meladinha, suas bebidas, ia lá e louvava nos pés ali na frente de que tempo, botava, entendeu? Ou ia lá e bebia até aquela bebida que botava ali para ele, que muitas das vezes era Jurema, outras era meladinha, outras era... Entendeu? Mas uma coisa é certa, gente. Eu posso dizer que nessa minha aldeia gira o sol, também gira a lua. Esse é o nosso tempo. Obrigado pela atenção de vocês. Beleza. Boa noite. Quem não me conhece, sou conhecido como Walter Dincurso, pertenço à raiz Tumba Junsara, fui confirmado em agosto de 75 pelo saudoso Tata Ricardo Quirino Gomes, angorense, primeiro filho de santo de seu Siriaco. Então pertenço à raiz do Tumba Junsara. É um prazer, agradeço a presença de todos aqui, de perder realmente um rico tempo para ouvir aqui os quatro falando da divindade. Isso é muito bom. Eu acho que isso tem que se tornar um hábito, né? Nós tirarmos pelo menos um dia para ter um conhecimento a mais da nossa religião. Praticamente eles falaram todas as características, concepções que todos têm, né? E eu vou apenas acrescentar algumas coisas. Eu até tirei algumas xeroxzinhas. Eu aproveitei e fiz até uma matéria. Eu botei assim, ó, que tempo o empírico e suas alusões. Que a matéria apresentada aqui eu botei porque eu vou fazer uma... Aproveitei o ensejo e fiz uma matéria. Então, né, nossa matéria é apresentada consiste no empirismo, né, que se apoia em experiências vividas e não em metodologias científicas, sendo caracterizada pelo um senso comum, como se viu aqui, né? Cada indivíduo compreende a sua maneira, pois o conhecimento empírico é muitas vezes ilusório, sensitivo e subjetivo.
Também com embasamento, né, na antologia de informações científicas e virtuais enriquecida através de concepções subjetivas, tendo como desígnio a elucidação sobre um gana-tempo. Né, eu peguei umas coletâneas para ver a concepção que existe, assim, uma variadíssima sobre a divindade em tema. No Brasil, né, em sua pluralidade religiosa, os praticantes do candomblé de Angola o aclamam como o rei da nação de Angola, sendo as compreensões e denominações variadas, pois segue o aprendizado do dia a dia, sem comprovação científica e obtida através de adeptos ou dos sacerdotes dirigentes das raízes distintas. Então, o ensinamento era esse, como todos nós aprendemos isso ali, dessa forma. Então, eu cito algumas designações distintas sobre a divindade que nosso irmão já tinha falado aí. Tembo, Quitembo, Undembua, Tempo de Abanganga. Esse tempo de Abanganga, Ramba, é divindade. Então, mas ali é assim, ó, Amba, Anganga, divindade dos senhores. Então, alguns tratamentos viraram, vamos dizer assim, ó, divindades individuais, né? Como Dandalunda, que quer dizer nobríssima, ou até raiz, que faz parte da dinastia de Tempo. Tempo da Muraxó, Tempo Macuradilê, Tempo Zará, como o irmão aqui falou. Entretanto, na sua maioria, né, o distingue popularmente por Inquice Tempo, ou simplesmente Tempo, que a maioria aprendeu isso ali. Tempo Zará, na verdade, é um Zala, foi a era, eu vou vir mais para cá, foi uma era da fome, onde a varíola, o povo da Lunda quase foi extinto, tá? Pela seca. Então chamava-se Muaca Unzala, que eu tenho até um outro nome lá que foi deturpado. Então era a era da fome. Então essa relação, não tinha água, era seca. Então a água que tinha era só para beber. Então existe até uma coisa de os miúdos, né, e a comida de Quitembo é feita toda no fogo, na brasa, na grelha, aonde eu vou entrar aí. Contudo, essas designações advêm de obras literárias vinculadas à cultura afro-brasileira, por autores, em sua maioria leigos, da nossa cultura, né? Que agariam dados ambíguos adquiridos por meio de relatos de adeptos, logo desapontam sempre as comparações indeferidas à realidade da cultura tradicional banta. Então, é uma coisa complicada o leigo falar de cultura tradicional sem ele ser de candomblé. Todo mundo conhece Ney Lopes, né, de dicionário. Vê assim, ó, todo mundo que é feito já ouviu falar em Maianga porque ficou radicalizado. Ele acha que é uma palavra de origem banta. Entendeu? E ele está ligado até o culto a Ifá, porque ele não é iniciado. Então ele fala superficialmente. É um cara que tem livros, é um cara inteligente e tudo, mas ele não tem uma base concreta. O sincretismo e suas equivalências alusivas também está presente e o associam a São Lourenço, para tu ver como é que nós pensamos da mesma forma.
laureantem, que significa coroa feita de louro, queimado numa grelha a mando do imperador Valeriano I em 10 de agosto de 258, o ano de 258, em Huesca, ou Valência, Espanha, Roma. Então, como é evidente, não existe nenhuma ligação com a divindade em evidência, a não ser a data que lhe é dedicada a culto, 10 de agosto. E ficou essa coisa do sincretismo, as pessoas não se desligam do sincretismo. São Jorge é Ogum e vai ficar Ogum. Em Assam é Santa Bárbara, todo mundo vai lá, se louvar Santa Bárbara, dia 4 de dezembro, aonde é uma santa da Igreja Católica e turca, não tem nada a ver com África. Aí botam São João como sendo Xangô, São Jerônimo é Xangô, São Pedro é Xangô, São Judas é Deus. Aí é o quê? São Pedro é qualidade de São João? São João é qualidade de São Jerônimo? Eu não consigo entender isso. Aí falam, não, porque era para esconder os santos. Só que hoje nós temos uma liberdade de culto. Entendeu? E as imagens dos santos católicos estão tudo dentro da casa do Candomblé. É uma coisa que virou uma tradição e as pessoas continuam fazendo. Só que hoje não haveria a desculpa da necessidade dessa parte ali, continua a igreja dentro dos candomblés. Caso que tem até capela, né? Nós conhecemos, né? Lá em Salvador tem igrejinha dentro da casa de santo. Nas tradições africanas, o muquis-tempo é cultuado na Lunda Sul, tá? Em Angola. E não se trata de um inquice, como ele tinha falado, porque ele é oriundo da região do Congo. Não é oriundo da região do Congo, mas teve membros, parentes da dinastia dele, que foi também para outras regiões, para o Congo, quando essa parte de Luege, que os irmãos saíram revoltados porque ela tinha assumido. Além disso, que a gente fala assim, que é coisa, não é um orixá, que aí nego fala orixá tempo, e muito menos vodum jeje. Então, nos candomblés de nação Queto, associa o orixá Iroko, devido ao assento ser cultuado ao pé de uma árvore frondosa. Porém, não se trata de um espírito temível que habita a gameleira branca, e nenhuma analogia com o mito da infertilidade feminina, que ofereceram, ele juntava as pedras dentro da árvore, então as mulheres não ficaram estéreis, não tinha criança na aldeia, e se juntaram, as mulheres deram a volta de costa com as mãos, porque não podia olhar que tinha um mito de ser transformada em alguma coisa, e cada um ofereceu o que tinha de oferenda para ele tornar elas férteis. Então, cada uma, assim, o marido era agricultor, ela disse assim, eu vou lá, vou trazer um saco de inhame. O outro fazia isso, vou trazer isso ali. Só que o marido era carpinteiro. E ele chegou, eu não tenho o que dar. Então ela chega e ele fala que daria filho, mas o primeiro filho a nascer ia ser dele. Ela ia dar de oferenda. E não, então nasce uma menina e ela desiste de dar e foge, não passa.
Despercebida, ela passa novamente de frente, e ele fala com ela e cobra o filho e transforma ela num pássaro, viver eternamente no topo do Iroco. Então o marido passando, ela canta ali, o marido reconhece que era ela, que ela estava sumida, e o pássaro fala para ela. Então ele faz uma criança, ele era escultor, faz uma criança igualzinha à filha e entrega ele lá no pé. Então ele desencanta e viveram felizes para sempre. Voltaram. Nada a ver com a divindade tempo. Nada a ver. Outra é Possum, que é o espírito temível da pantera negra, a não ser que essa semelhança, deixa eu ver aqui, eu tirei umas fotinhas. Isso aqui é a parte que temos, que é 1860, por aí. Está vendo as garras na mão? Então, Possum tem isso, é a única semelhança que tem. São as garras. Está vendo? Ali são dentes de leão, porque Tembo também, no idioma Chokwe, significa leão. Então, por isso que eles falam que são terras que não passam o leão. Eu aproveitei aqui, só que a minha... Aqui, ó. Eu trouxe até um livro do Dundo, onde que tem o símbolo dessa divindade. Aqui seria uma rainha, seria Lucosequá, que é o nome dela, tá? Só que essa daqui é Nobreza Lunda Choco, volta às velhas tradições. Rainha Moana Cafunfo foi entronizada em Angola. Teve lugar a segunda semana de dezembro de 2015. Essa é a nova. Então, passa de filho para mãe. Talvez seja o nome real de Dandalunda Lucosequá, que seria o cargo que a mulher que tem poderes dentro do governo. Ela escolhe os maridos e tudo. Mas voltando aqui. E na tradição foi associado ao Vodum Possum, né, que pertence à família de Reviossó, né? E são chamados também de Givodum, a família Gi, né? Pertence que divindades que habitam o céu, mas também fortemente relacionado ao Ievodum, divindades que habitam a terra. E tem como Vodum principal os Vodum da família de Sapatá, Ajunsum, Vodum do Panteão da Terra. Então, essa ligação de céu e terra que tempo, então eles fazem essa associação ao Vodum Possum, que seria que eu botei aqui, o leopardo, que seria a origem do espírito do leopardo. Talvez a associação se dá por conta da ligação céu-terra e seja pelas garras usadas em indumentárias simbólicas. O sociólogo Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, 1998, afirma que o fato de ser um iquício, olha só, das florestas, fizeram com que seu culto diminuísse e contribuísse para a diminuição do número dos seus filhos de sangue. Está falado, né? Aí tem um dito, ó, aí vem uma porção de coisas. Tem um dito assim, ó, o tempo dá o tempo dá, o tempo tira, o tempo passa e a folha
vira. Bonito isso aí, mas não tem nada de um sentido. Não consigo ver sentido nada disso. Muitas vezes precisam que o tempo nos seja favorável e outras não. Quero dizer, precisamos de tempo curto e longo. Com o bom uso do tempo, muitas coisas modificam ou podemos modificar. Isso aí são autores que não tem nenhum sentido, que ele simplesmente ele escreve o que ele acha ali, mas sem nenhuma comprovação científica. Tempo era um homem muito agitado que fazia, alguém já escutou isso, né? Que fazia e resolvia muitas coisas ao mesmo tempo. Entretanto, esse homem vivia reclamando e cobrando de exame que o dia era muito pequeno para fazer e resolver tudo que quisesse. Um dia Zambi lhe disse: eu errei em sua criação, pois você é muito apressado. Então ele respondeu: Zambi, não tenho culpa se o dia é pequeno e as horas miúdas, não dando tempo para realizar tudo que planejo. Então, a partir desse momento, Zambi então determinou que esse homem passava-se a controlar o tempo, tendo domínio sobre os elementais e os movimentos da natureza. Assim nasceu em Inquice Tempo. Então, cada um fala uma coisa e ninguém chega a um acordo. Tempo comanda os ciclos da vida, aí vai. Infância, juventude, maturidade, os 3 ciclos da nossa vida, que representam grandes mudanças e nossa forma de ver e agir. Tudo comandado pelo Orixá Tempo. O Orixá Tempo é quem comanda a meteorologia, sendo responsável pelas tragédias e grandes catástrofes, como as que estão ocorrendo nos dias atuais. Terremotos, tufões, tsunamis, peste bubônica, epidemia da gripe suína e acidentes aéreos. Esqueci a febre amarela, né, também. Chikungunya, dengue, é o Inquice das transformações, o que guia o seu povo nômade através de sua bandeira branca. Isso é uma coisa que é simbolizado nas casas como uma bandeira branca, né? Que seria realmente a palavra que tempo, quer dizer ar, e justamente para dar direção. Uns falam que ele direciona de acordo com a oferenda, a bandeira ali vai ser para direcionar para a caça ou para a água, entendeu? Ela tremulando. Então a função da bandeira seria essa. O bambu que nego põe nessa parte é porque está ligado também ao crescimento, por isso que eles falam que tem a escada. Então o bambu cresce muito. Então é aquela coisa. Falta 5 minutos? Tá legal. Olha, eu não vou nem ler isso aqui, porque senão eu vou chorar aqui. E as lendas de Iorubanto, que estão ali, os caras só mudam o nome da divindade, que é representado na escada de Angola, por uma bandeira da... Que Tempo é um Inquice raro, com poucos filhos associados a Iru. Tempo é irmão de Cafundegi. Eu conheço uma digina desse daí. Catendê e Rongolô. Estão associados ao Baluaê, Ossan e Oxumari. Mas deixa eu botar aqui, ó. Não vai dar muito tempo para botar, eu já falei ali da... Esse que está ligado ao ar, então, que regula a direção dos ventos, as estações do ano, as épocas do plantio e das colheitas, reprodução animal atuando junto às energias do Sol e da Lua, influenciando diretamente os dias da Terra. Também está ligado ao tempo cronológico,
Que tempo é o Inquice rei do candomblé, papapá. Que tempo é o Inquice senhor das estações do ano, regente das mutações climáticas. Ainda é considerado o pai da maianga, e eu não sabia esses anos todos. Que é o banho usado pelos seguidores iniciados da nação Angola. Como expliquei, esse Inquice rege as estações do ano e está ligado ao frio, ao calor, à seca, à tempestade, ao ambiente pesado e ao ambiente agradável. Associação é para todo, vamos dizer assim, ó, o Vodun Jó, né, que está ligado ao vento. Na mitologia grega aqui, ó, eram comandados por Éolo, deus dos ventos. A cada um era atribuído uma direção cardinal, aí que você estava falando. Então é isso aí. Em especial, a genealogia dos 4 de grandes ventos, e controversa por vezes, são colocados como titãs, portanto, filho de Urano, o céu e Gaia. Gaia. E Gaia, a terra. Entretanto, existem outras descrições. Hesíodo, os filhos Astreu, Eus, que são ventos, que são apenas 3. Zéfiro, Boreias, em todo. 4 grandes ventos. Aí, assim, ó, essas 4 direções são as 4 direções do vento. Tá, ó, Boreia, assim, ó, é o vento norte, frio e violento. Em latim, aquilo. Zéfiro é o vento oeste, suave e agradável para os romanos. Euro é o vento leste, criador de tempestade para os marinheiros romanos. Noto, ou notó, vento sul, quente, formador de nuvens, em latim. Segundo Aulo Gélio Boreias, em grego, né, ou aquilo em latim, é o vento que sopra a partir da direção do sol nascente, no sol sotístico de verão. Amon, deus do ar egípcio. Então é tudo associado. Então essas associações com outras divindades, sincretismo, aqui, por essa pluralidade de casos, como assim, ó, o Tumba-Junsara, cada um tem um conceito, são mais de 600 casas que descendem de lá. Então, cada um fala uma coisa. E como é um ensinamento empírico, não tem nenhuma prova. Quem falou, e tem aquela coisa do pai de santo, né? Ah, quem falou foi meu pai de santo. Aí, cadê? Quem é? Não, morreu já. Então, e quem vai falar que não falou? Então a coisa assim, ó, fica complicado. Cada um parte de comida. As comidas são diferenciadas. Para a gente já come feijão fradinho, pempo, como todas as divindades, feijão de encosto é feijão fradinho. Macundê é feijão fradinho. Não tinha feijão preto, nem mulatinho. Entendeu? Então essa coisa só foi adaptações que nós tivemos aqui. E só essa parte ali. Então essa coisa da grelha era justamente, se tornou uma indumentária porque os miúdos eram assados naquela grelha, no fogo, e era usado só para aquela finalidade. Então não acabava dali, vamos botar em cima do assentamento, que lá em casa é como se fosse um assentamento de um cuscuzeiro. E a grelha fica ali em cima, e usa com aquela dali. Aí virou
uma coisa que... uma ferramenta. E as cores? Olha, verde, branco e cinza e branco. Para a gente. Muito bem. Obrigado. Zaratembu, zará. Zaratembu, zaratembo, tembo da milangangue. Zaratembu.